Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana, nós ainda estamos no segundo livro de Samuel, um livro muito importante que marca a transição dos juízes para o reino. Nos conta a história, né, dos primeiros reis, de Saul, agora está falando de Davi, né? E hoje nós vamos ver uma história de Davi que todos nós conhecemos, né? Todos nós conhecemos essa história. É uma história muito triste, muito triste. Mas antes da gente ir lá, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, a orar por nós, para que Deus continue nos abençoando e abençoando outras pessoas através da gente. O capítulo de hoje, o versículo de hoje, lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, olha só o que diz. E é uma história que você já conhece, mas nós vamos ter que meditar nela. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi permaneceu em Jerusalém. Essa você já deve conhecer essa história. Essa história é o começo da história da queda de Davi, né? Ele permanece em Jerusalém, né? Um dia andando lá pelo palácio e tal, de repente ele vê Batseba, né? Tomando banho e tem adultério com ela, né? Comete adultério com ela. Ela fica grávida, ele chama o marido dela de volta, o marido não quer, né, ter nada com ela porque ele é um guerreiro, né, um homem honesto, íntegro mais do que Davi. E aí Davi manda matar, né, o Urias. E nós vamos ainda dar uma olhada nisso. Mas a mensagem aqui, isso aí marcou de uma forma tremenda, triste, o reinado de Davi. Estava indo tão bem, né? Nós vimos ontem, estava indo tão bem. E de repente, como diz aqui nos Estados Unidos, né? Out of nowhere, né? Não sabe de onde que aparece isso, né? E esse é o cuidado que nós precisamos ter, queridos, com o nosso lazer, né? As nossas folgas. Nós precisamos ser extremamente cuidadosos com as nossas folgas. No momento não estamos pensando que não estamos fazendo nada, né? Estamos simplesmente trocando canal de televisão, checando a internet e tal. Então, de repente, bum, alguma coisa aparece. E aí, como diz o pessoal lá em Minas, a vaca vai para o brejo, né? E aí acontece que é o que Jesus falou para a gente vigiar e orar, né? Que a carne é fraca, vigiar e orar. Né? Davi estava na época de ir para a guerra, né? Eles iam para a guerra na época da primavera, porque estava seco, não tinha chuva, aquele negócio. Né? Naquela época fazer guerra era um negócio complicado, né? Você via o branco do olho do inimigo, né? Então era negócio de luta, né? de espada, então era algo complicado. Então na época de chuva, na época do frio, você não tem equipamento, não tem nada, não tem nem roupa direita, não tem nem uniforme direito para ir para a guerra. Então os exércitos não faziam guerra, né? Os povos não faziam guerra em certas épocas do ano para evitar esse inimigo extra, né? Já tinha o outro inimigo, né? O outro exército, e agora tem o tempo contra eles, né? Então eles evitavam isso. Então na época da primavera, se você tinha algum problema, você marcava, né? Marcava a data, falou, olha, ano que vem a gente encontra, a gente acerta isso, né? E aí fazia guerra, né? Então é isso que aconteceu. E Davi resolveu ficar em casa. Davi era um guerreiro, não tinha nada que ficar em casa. Ele era um guerreiro, antes de ser rei ele era guerreiro. Mas resolveu ficar em casa, resolveu permanecer em Jerusalém. Um dia lá, passeando pelo palácio, fazendo nada, coisa alguma. Olha quem que aparece lá embaixo, tomando banho. Batseba. E aí começa a confusão toda na vida de Davi, né? E o que vai marcar a vida dele, né? Infelizmente. Tanta coisa boa que ele fez. Essa história marca, né? Tanto é que tem salmo, né? Ele escreve salmo quando ele se arrepende, né? Deus manda o profeta contra ele. Quer dizer, é algo que marcou a vida dele, né? Prejudicou a família, né? Então é algo triste. Então a ideia é a gente tomar cuidado, vigiar e orar para que a gente não faça bobagem na hora que nós estamos no nosso lazer, né? Tomar cuidado.
Porque de repente é algo que aparece com respeito a finanças, com outro, né? Não é só sexo, não, outras coisas que não tem nada a ver. E aí pronto, a vaca vai para o brejo realmente. Então é vigiar e orar, como disse o Senhor. E esse é o nosso pingo de prosa de hoje. Deus te abençoe.